Imagine por um instante. E se fosse possível navegar pelas ondas da vida, sem ser arrastado pelas tempestades da irritação e da chateação? E se as atitudes e palavras dos outros não tivessem mais o poder de roubar sua paz interior? Parece um sonho distante? Pois bem, prepare-se, porque a sabedoria ancestral de Carl Jung nos oferece um mapa surpreendente para essa realidade. Se você está cansado de sentir o sangue ferver, de ter seus dias arruinados pela negatividade alheia, se você anseia por uma serenidade inabalável, mesmo diante dos comportamentos mais desafiadores, então, você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da psicologia junguiana para desvendar os segredos de como nunca mais ficar irritado ou chateado com ninguém. Não se trata de negar suas emoções, mas sim de transformar a forma como você as experimenta e reage ao mundo ao seu redor. Ao aplicar os princípios que vamos explorar, você poderá conquistar uma paz interior duradoura. Imagine viver seus dias com uma sensação constante de calma e equilíbrio, independentemente do caos externo. Fortalecer seus relacionamentos. Livre-se das tensões e conflitos desnecessários, construindo conexões mais autênticas e harmoniosas. Aumentar sua produtividade e foco. A energia que antes era drenada pela irritação será direcionada para seus objetivos e paixões. Melhorar sua saúde mental e bem-estar. Reduza o estresse, a ansiedade e os sentimentos negativos que tanto impactam sua qualidade de vida. Assumir o controle das suas emoções. Deixe de ser refém das ações dos outros e torne-se o mestre do seu próprio estado emocional. Este não é apenas mais um vídeo sobre controle da raiva. Aqui, não vamos te oferecer aquelas soluções genéricas de conte até 10 ou respire fundo. Vamos além. Vamos mergulhar em algo mais profundo, mais verdadeiro, mais transformador. Porque a raiva, na maioria das vezes, não nasce do momento em si. Ela é um reflexo de algo muito mais antigo dentro de nós. E é exatamente isso que vamos investigar hoje. Você vai descobrir por que pequenas coisas do dia a dia te tiram do sério, por que certas palavras te afetam tanto e por que, muitas vezes, você sente que perdeu o controle antes mesmo de perceber o que estava sentindo. Isso não é fraqueza. Isso é sintoma de uma mente que precisa ser ouvida, compreendida e não reprimida. Neste vídeo, vamos utilizar a poderosa lente da psicologia profunda de Carl Jung para entender as raízes da nossa irritabilidade. Jung acreditava que os nossos comportamentos mais intensos, como a raiva, são portas de entrada para partes da nossa psique que foram esquecidas, ignoradas ou até mesmo rejeitadas. E quando essas partes não são integradas, elas explodem, como um grito vindo do inconsciente. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento. Uma jornada que vai te mostrar que sua raiva tem um motivo, tem uma origem e, mais importante, tem um significado. Porque quando você começa a entender o que realmente está por trás das suas explosões emocionais, você não apenas se acalma, você se transforma. E isso muda completamente a sua maneira de interagir com o mundo, com os outros e, principalmente, com você mesmo. Carl Jung, um dos gigantes da psicologia do século XX, nos ofereceu insights valiosos sobre a natureza da nossa mente e o caminho para a individuação, um processo profundo de transformação interior que envolve reconhecer, acolher e integrar todas as partes de quem somos. Mais do que um simples teórico, Jung enxergava o ser humano como um universo complexo, repleto de forças conscientes e inconscientes que interagem o tempo todo. E, segundo ele, só nos tornamos realmente completos quando paramos de fugir de nós mesmos e encaramos nossas sombras de frente. Esse processo de individuação, tão central na obra de Jung, não é um caminho reto e confortável. Ele exige coragem para mergulhar nas profundezas da psique, enfrentar os nossos próprios monstros internos e reconhecer que muito do que projetamos nos outros, críticas, raiva, incômodos,
na verdade, tem mais a ver com o que está mal resolvido dentro de nós do que com o comportamento das pessoas ao nosso redor. Para entender como parar de se irritar ou chatear com os outros, não basta simplesmente querer ser mais calmo ou repetir mantras de paciência. É preciso compreender os mecanismos profundos da mente que Jung tão bem descreveu. Precisamos olhar com atenção para os padrões que se repetem, para as reações automáticas que disparam sem nosso controle, para os gatilhos que parecem sempre nos levar ao mesmo lugar de frustração. E, principalmente, precisamos mergulhar em alguns de seus conceitos-chave, como a sombra, a projeção e o inconsciente coletivo, que revelam o verdadeiro motivo pelo qual os outros nos afetam tanto. Esses conceitos são como mapas que nos ajudam a entender por que, às vezes, basta uma palavra ou atitude de alguém para nos desestabilizar completamente. Eles nos mostram que, muitas vezes, estamos reagindo não ao presente, mas a feridas antigas, traumas não resolvidos, expectativas não atendidas. E enquanto esses conteúdos estiverem ocultos, nossa irritação continuará aparecendo de forma disfarçada em nossas relações, em nossos julgamentos e em nossos conflitos internos. 1. A sombra. Jung acreditava que todos nós possuímos uma sombra, a parte de nossa psique que contém os aspectos que consideramos negativos, indesejáveis ou inaceitáveis em nós mesmos. Frequentemente, o que nos irrita nos outros é um reflexo daquilo que não reconhecemos ou aceitamos em nós. Ver a agressividade em alguém pode nos incomodar porque, em algum nível, reprimimos nossa própria agressividade. A chave aqui não é negar a sombra, mas sim integrá-la, reconhecer essas partes obscuras de nós mesmos para que elas não projetem suas frustrações e julgamentos nos outros. Quando nos tornamos mais conscientes da nossa própria bagagem, a probabilidade de sermos desencadeados pelas ações alheias diminui significativamente. Segunda projeção. Um mecanismo de defesa comum é a projeção, onde atribuímos aos outros características, sentimentos ou intenções que, na verdade, pertencem a nós mesmos. Se nos sentimos inseguros, podemos projetar essa insegurança nos outros, interpretando suas ações como críticas ou ameaças. A irritação, muitas vezes, surge dessa projeção não reconhecida. Ao invés de culpar o outro pela nossa reação, Jung nos convida a olhar para dentro e questionar: o que essa pessoa está despertando em mim? Que parte de mim está se sentindo ameaçada ou desafiada? Reconhecer nossas projeções nos liberta da necessidade de culpar externamente e nos permite assumir a responsabilidade por nossas próprias emoções. Terceira individuação. O objetivo final da jornada psicológica para Jung é a individuação, o processo de integração de todos os aspectos da nossa psique, conscientes e inconscientes, para nos tornarmos seres humanos mais completos e autênticos. A irritação e a chateação são frequentemente sinais de que estamos desalinhados com nosso verdadeiro self, presos em padrões de comportamento reativos e defensivos. Ao nos empenharmos no processo de individuação, através da autoconsciência, da análise dos nossos sonhos e da reflexão sobre nossas experiências, nos tornamos menos suscetíveis às influências externas e mais centrados em nossa própria verdade interior. Uma pessoa individuada possui maior resiliência emocional e uma capacidade ampliada de aceitação e compreensão dos outros. Quarta, a aceitação da totalidade. Jung nos ensina que a psique humana é complexa e paradoxal, contendo tanto luz quanto sombra. Resistir a essa totalidade, tentar ser apenas bom ou negar nossos aspectos negativos, leva a um desequilíbrio interno que se manifesta em julgamentos e irritabilidade em relação aos outros. Aceitar a nossa própria totalidade, com nossas virtudes e falhas, nos torna mais tolerantes e compassivos com a totalidade dos outros. Entendemos que todos estão em sua própria jornada, lutando com suas próprias sombras e projeções. Essa compreensão
gera empatia e diminui a necessidade de reagir com raiva ou frustração. Quinto, o inconsciente coletivo e os arquétipos. Jung também explorou o conceito do inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique, compartilhada por toda a humanidade, que contém arquétipos, padrões universais de pensamento, sentimento e comportamento. Alguns arquétipos, como o da sombra ou da persona, a máscara social que apresentamos ao mundo, podem influenciar nossas interações e reações emocionais. Compreender esses padrões arquetípicos pode nos ajudar a reconhecer as dinâmicas subjacentes às nossas relações e a não levar as atitudes dos outros para o lado pessoal. Por exemplo, alguém excessivamente crítico pode estar agindo sob a influência de um arquétipo rígido e julgador, o que não necessariamente reflete algo sobre nós. Agora que exploramos alguns dos conceitos-chave de Jung, vamos traduzi-los em estratégias práticas que você pode aplicar no seu dia a dia para diminuir a irritação e a chateação. Pratique a auto-observação. Torne-se um observador atento de suas próprias reações emocionais. Quando sentir irritação ou chateação, pause e se pergunte: o que exatamente está me incomodando nessa situação? Que parte de mim está sendo tocada? Essa autoanálise pode revelar projeções ou aspectos da sua sombra que precisam ser reconhecidos. Questione suas projeções. Pergunte-se: essa característica que tanto me irrita no outro existe em mim de alguma forma, mesmo que latente ou negada? A honestidade consigo mesmo é crucial nesse processo. Ao reconhecer a sombra no outro como um potencial em você, o poder que essa característica tem de te perturbar diminui. Busque o autoconhecimento. Invista em práticas que promovam o autoconhecimento, como a meditação, a terapia, a análise dos seus sonhos ou a escrita de um diário. Quanto mais você se conhece, mais consciente se torna dos seus padrões de reação e das suas vulnerabilidades emocionais. Desenvolva a empatia e a compaixão. Lembre-se de que todos estão enfrentando suas próprias batalhas internas. Tentar compreender a perspectiva do outro, mesmo que você não concorde com ela, pode gerar empatia e reduzir a irritação. A compaixão, tanto pelos outros quanto por si mesmo, é um antídoto poderoso contra o julgamento e a frustração. Aceite a imperfeição. Reconheça que tanto você quanto os outros são seres humanos imperfeitos, sujeitos a erros e falhas. Abandonar a expectativa de perfeição nos outros e em si mesmo libera espaço para a aceitação e a tolerância. Foque no seu centro. Cultive a sua individualidade e fortaleça a sua conexão com o seu self autêntico. Quanto mais você estiver alinhado com seus próprios valores e propósito, menos dependerá da aprovação ou do comportamento dos outros para se sentir bem. Trabalhe na integração da sombra. Ao invés de reprimir ou negar seus aspectos negativos, procure compreendê-los e integrá-los de forma saudável. Reconhecer sua raiva, sua inveja ou seu lado egoísta não significa agir de acordo com eles, mas sim entender sua origem e aprender a gerenciá-los de forma construtiva. Comunique-se de forma assertiva. Em vez de reagir com irritação, aprenda a expressar suas necessidades e limites de forma clara e respeitosa. A comunicação assertiva evita o acúmulo de ressentimento e a explosão de raiva. Pratique o desapego. Entenda que você não pode controlar as ações ou os sentimentos dos outros. Concentre-se no que você pode controlar, suas próprias reações e seu próprio comportamento. Desapegar da necessidade de que os outros sejam diferentes permite que você encontre paz interior. A jornada para nunca mais se irritar ou chatear com ninguém, à luz da psicologia profunda de Carl Jung, não é uma simples mudança de comportamento. É uma verdadeira travessia interior. É uma jornada que nos convida a olhar para dentro com honestidade, reconhecer nossos impulsos, encarar nossas feridas emocionais e, acima de tudo,
Abandonar a ilusão de que o problema está sempre nos outros. Esse caminho não é feito de fórmulas prontas ou frases motivacionais, mas de observação constante, autorresponsabilidade e coragem para enfrentar o que evitamos em nós mesmos. Jung nos mostra que a chave para esse processo está na integração de tudo aquilo que negamos ou reprimimos, aquilo que ele chamou de sombra. A irritação, a frustração, os julgamentos que disparamos automaticamente sobre os outros. Tudo isso pode ser entendido como sinais de partes nossas que ainda não foram aceitas ou compreendidas. Quando reagimos com raiva ou mágoa, muitas vezes estamos diante de um espelho. O outro nos mostra algo que nos incomoda, porque reflete algo interno, algo nosso, que ainda não foi iluminado pela consciência. Essa jornada não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, onde a cada nova experiência temos a chance de nos observar e nos conhecer melhor. Cada incômodo vira uma oportunidade de aprendizado. Cada conflito, um convite à maturidade emocional. Ao longo do caminho, aprendemos a identificar nossos gatilhos, a entender por que determinadas pessoas nos afetam tanto e por que repetimos certas reações, mesmo quando sabemos que isso só nos traz desgaste. Ao aplicar os princípios que exploramos ao longo dessa reflexão, como a integração da sombra, o reconhecimento das projeções e a prática do autoconhecimento, você começará a experimentar uma mudança real. Aos poucos, a necessidade de se defender, reagir ou se justificar diminui. O peso da irritação e da frustração vai perdendo força, porque você deixa de lutar contra o mundo externo e passa a cultivar um senso mais profundo de presença, de equilíbrio e de autenticidade. E é nesse estado que se revela uma nova dimensão. Uma liberdade interior que não depende das atitudes dos outros e uma conexão genuína com as pessoas ao seu redor, baseada na compreensão e não mais na expectativa. Imagine a leveza de viver seus dias sem ser constantemente perturbado pelas ações alheias. Imagine acordar pela manhã e não carregar aquela tensão invisível, aquele peso emocional causado por comentários, atitudes ou comportamentos que você antes não conseguia ignorar. Pense como seria andar pelas ruas, lidar com colegas de trabalho, familiares ou até estranhos, e manter sua calma intacta, como se você tivesse construído um escudo invisível, feito de clareza, maturidade e consciência emocional. Pense na energia que você terá disponível para investir nos seus verdadeiros sonhos e paixões, quando parar de gastar sua força vital em discussões mentais, ressentimentos e pensamentos repetitivos. Quantas horas da sua vida foram sugadas por irritações inúteis? Agora, imagine essas mesmas horas sendo direcionadas para aquilo que realmente importa: projetos pessoais, momentos de prazer autêntico, conexões profundas, experiências que te elevam ao invés de te desgastar. É como trocar o ruído interno por uma trilha sonora de propósito e direção. Visualize, com detalhes, a qualidade dos seus relacionamentos se elevando a um novo patamar de compreensão, empatia e harmonia. Sem mais mal-entendidos constantes, sem reações impulsivas que ferem e depois geram arrependimento. Imagine conversar com alguém que normalmente te irritaria, e dessa vez, responder com presença e inteligência emocional. A outra pessoa talvez nem entenda o que mudou, mas você vai saber, vai sentir. E esse sentimento de domínio interno, de não ser mais refém das atitudes alheias, não tem preço. Se você está pronto para embarcar nessa jornada de transformação e conquistar uma paz interior duradoura, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe suas reflexões, seus desafios e até mesmo aquele momento recente em que você sentiu que perdeu o controle. Às vezes, escrever é o primeiro passo para se libertar. E lembre-se, este espaço é feito para pessoas como você, que querem mais consciência, mais equilíbrio e mais verdade em suas vidas. Se este vídeo ressoou com você, se alguma parte tocou algo lá dentro,
que você não consegue ignorar, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a continuar entregando conteúdos com valor real. Se inscreva para não perder os próximos vídeos e, se puder, compartilhe este conhecimento com alguém que também esteja buscando mais serenidade, mais presença e menos reatividade. Às vezes, um simples vídeo pode plantar a semente de uma mudança profunda. Lembre-se, a chave para não se irritar com o mundo está em transformar o seu mundo interior. A sabedoria de Carl Jung é um farol nessa jornada. Dê o primeiro passo hoje mesmo. Para aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre a psicologia junguiana e aprender ferramentas práticas para lidar com suas emoções, agradeço por sua companhia nesta jornada e te vejo no próximo vídeo.